Galera, eu estou trazendo aqui o Hélio Capitã, um cara angolano, atração internacional, um cara completamente recuperado do toque também, assim como eu, que ele simplesmente fez o que tinha que ser feito. O Hélio, ele fez o que tinha que ser feito, e quando você faz o que tem que ser feito, a superação do toque é inevitável. É inevitável. Meu nome é Antônio Coelho, eu sou um cara completamente recuperado do toque e eu estou trazendo aqui mais uma pessoa que alcançou a tão sonhada recuperação total, a tão sonhada remissão total dos sintomas usando o método Toque Nunca Mais. Assim como ele conseguiu, assim como eu consegui, assim como tantas outras pessoas conseguiram. Eu quero transmitir a seguinte mensagem: você também tem condições. E eu vou fazer aqui a pergunta de $1 milhão para o nosso amigo Hélio Capitã. Hélio, você conseguiu a recuperação total do toque? Você conseguiu a remissão total dos sintomas do toque? Total mesmo. É isso. Sensacional. Então conta um pouco pra gente, cara, porque tem muita gente que está aqui hoje que não acompanhou a nossa primeira live, tem gente chegando ainda e tal. Conta um pouco como é que você me conheceu, como é que você conheceu o canal, como é que você descobriu que sofria com toque. Conta um pouco da sua experiência para que as pessoas se identifiquem com o que você passou e com que as pessoas comecem a acreditar que é possível alcançar a tão sonhada recuperação. Conta um pouquinho para a gente da sua história, porque eu sei o quanto que é incrível a vida no pós-toque. A vida no pós-toque é um negócio maravilhoso, é um negócio extraordinário. Tem gente que me fala assim: Antônio, que bom que eu sofri com toque, porque eu dou valor à vida hoje que eu jamais daria se não tivesse passado por isso. Pois essa parte é fundamental. Como hoje vamos mesmo ter que falar acerca disso, acho que depois vamos tocar esse ponto. Mas em Sim. contrapartida, vou me apresentar, eu sou o Hélio Capita. Capita é meu Ele nome, né? capita, desculpa, eu falava capitão. Pois é, não tem problema, não tem problema. Hélio Capita é meu nome. Uhum. Sou angolano, agora estou com 24 anos. Farei 24 anos, dia 28 de agosto. Falando um pouco da minha experiência com o destruidor, né? Mas também como melhorador também da vida ao toque. Eu tive uma experiência quase, como é que eu posso dizer? Jamais ouvia falar acerca disso. Nem aqui em Angola, nem os meus familiares, nem ninguém sabia que existe algo chamado toque. Mesmo eu também não sabia o que era. E desde criança sou alguém que foi criado, como todo homem, né? É criado de forma, você é macho e tudo mais. Mas nós não tínhamos essa ligação em termos de aceitar os opostos, que são os homossexuais, ok? E desde criança eu fui crescendo com um certo pavor, posso dizer, um pouco de pavor, ok? E isso foi indo, crescendo, e chegou numa fase em que eu não criticava essas pessoas, mas não me sentia nada fixe em vê-los, porque eu via mais crítica deles que outra coisa, então, pronto, criou-se uma crença instalada dentro de mim, em que cada vez que eu via esse tipo de pessoas, eu reagia de uma forma negativa. Mas só que certo dia, eu estive presente com alguns amigos meus, e tivemos a debater alguns assuntos, e esse assunto falava acerca dos homossexuais, e praticamente chegou a minha vez de dar a minha opinião. E na hora de dar a minha opinião, eu falei. Depois de terminar, surgiu uma perguntinha dentro do meu cérebro, ok? E como se tivesse alguém perguntando, e ele perguntou: e se fosse teu filho? E se fosse você? E naquele exato momento, eu respondi a esse gatilho. E logo que eu respondi a esse gatilho, prontos, caí no círculo. E depois de cair nesse círculo, foram os piores momentos da minha vida, os piores momentos que alguma vez já passei em toda a minha vida. E porque naquele exato momento parecia que eu estava a falar comigo mesmo, por um simples gatilho e uma conversa que começou dentro da cabeça. E eu fui falando: não, isso não vai acontecer. Internamente, isso não vai acontecer, isso não existe. Não vai acontecer com meu filho, não vai acontecer comigo. E depois, de novo, o gatilho se repetia.
E se for com teu filho? E se for com fulano? De novo, de novo, de novo. E cada vez que eu respondia, parecia que a coisa piorava. Ok? Piorava. Quer dizer, eu comecei a sentir que no meu espaço começou a surgir algo como se eu tivesse a me isolar eu mesmo. E me concentrando para o interno, numa briga em que eu estou a presenciar e eu sou o mesmo a responder. Repetidas vezes, repetidas vezes, repetidas vezes. No primeiro dia foi normal, fui dormir. Logo que eu acordei, primeiro pensamento que surgiu foi esse. E logo que eu acordava logo com alguns sintomas simples de ansiedade. Começou com sintomas simples de ansiedade, de medo e ansiedade, de medo e ansiedade. E eu fui me perguntando o que na realidade eu pensei que eu estou a ficar maluco. Eu pensei que eu estava a ficar louco. E começou o meu processo de investigação. Eu não parava. Eu queria ver se está passando um gay na rua para me lhe observar, para ver se eu sinto alguma coisa. Se eu sou igual a Terrível. ele. Eu, tipo, praticamente fui obrigado, às vezes, né? Eu passava em certas ruas onde supostamente parecia como se as coisas coincidissem, ok? Eu passava em certos sítios e eles apareciam, mas quando eu não tinha isso, eles não apareciam. Só começaram a aparecer logo que eu comecei logo A como perceber, surgiu o né? toque na minha vida. É que E foi eles quando você foram indo começou, aparecendo, sempre estava ok? lá e você não percebia, né? Sim, sim. Quando eu não tive, quando não tive, infelizmente, eles não passavam, mas depois de surgir o toque na minha vida, eu passei a lhes ver constantemente. Como aquilo é, estava tipo como se eu tivesse atraído aquilo, aquelas situações, ok? E eles foram surgindo no meu caminho e às vezes eu ficava, a ansiedade disparava até o ponto, só faltava um pouco para ter a paragem cardíaca. Eu acho que só é a única coisa que me faltava, começar a ter desmaios, porque na maneira que o organismo enchia, não tinha espaço para respirar. E aquilo era tanta ansiedade que às vezes começava a tremer. E eu pensava, será que eu também serei assim? Será que eu sou igual a eles? O que é que está a se passar? E pronto, comecei a sentir medo deles. Quando eu via um deles, eu dava volta, ok? Saía da mesma rua, dava volta, ia passar num outro sítio para evitar com que visse aquela situação. E com o tempo as coisas só foram ir de mal a pior. E eu fui piorando, piorando, piorando. Comecei a pensar, será que nós aqui em África nós temos uma cultura interligada ao espiritualismo? E eu fui me perguntando, me questionando, será que tem alguma coisa a ver com a espiritualidade, o que eu estou a ter? Então, eu decidi ir ter com um pastor, praticamente. Ele é um pastor. Eu fui ter com ele, infelizmente, quando eu fui ter com ele, eu conversei com ele e lhe expliquei, olha, eu estou a me sentir assim, 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 deste jeito. O que é que realmente o pastor pode dizer alguma coisa acerca do assunto e tudo mais? E o pastor simplesmente me disse que não, tu irás se tornar isso que tu estás a pensar. Porque lhe Nossa, mostraram na visão espiritual, que eu deveria me tornar quem eu estava a pensar naquele exato momento. E ele me perguntou por que, ou seja, de onde começou esse gatilho. E eu lhe expliquei que eu estava a conversar e eu disse que jamais eu aceitaria ter um filho assim, dessa forma, porque eu faria de tudo para lhe educar e etc, etc. Então ele pegou essa conversa, juntou com a ideia dele e disparou para minha mente. Então ficou pior ainda. Imagina, vindo de um servo de Deus, eu acreditei 100%, ok? Piorou. E eu voltei para casa, fui chorando. Eu nunca chorei. Nunca chorei na minha vida como homem, nunca. Mas naquele dia eu chorei. Eu chorei porque já não tinha cara. mais aonde ir parar, ok? Eu procurei de tudo e não estava, nem sabia o que eu tinha. O mais incrível é que eu não sabia o que eu tinha. Só No pior, dia né? seguinte, acordei de manhã, sim, no dia e contando isso, já estamos a falar crises de ansiedades fortes. Nesses dias assim, eu tinha crises tão fortes, mas tão fortes, que eu preferia ficar somente em casa. Parei de trabalhar, parei de ficar no círculo de amigos, parei de conversar com todo mundo. Uma das únicas pessoas que me apoiou sempre foi a minha namorada, que esteve presente, né?
ela é que me dava aquela força. E comecei a ter pensamentos de se suicidar, ok? Comecei a ter pensamento de me suicidar. Eu disse, não, acho que vou tirar essa vida porque, pronto, não faz sentido eu ser o que eu não sou. Porque eu não julgo quem são, mas eu digo que ser o que você já é formado e depois virem romper a tua identidade é um pouco difícil. As pessoas praticamente passariam por coisas piores e sei que a maioria não aceitaria que isso acontecesse. Tipo, a quebra da identidade, da personalidade já criada. Então, é simplesmente isso que aconteceu. Então eu fui pensando em tirar a minha própria vida muitas vezes. Se a minha namorada não tivesse das várias vezes que eu fiquei conforme eu estava, talvez hoje eu não sentaria aqui a conversar com o senhor. Cara, que Então, tragédia. pois é, então eu fui pensando em tirar a vida porque a vida já não fazia sentido. Fui para minha mãe, fiz a minha mãe sentar, conversei com a minha mãe, eu lhe falei, mamãe, eu preciso te explicar, eu estou a passar por isso e aquilo. E ela, por não saber também o que está a se passar comigo, simplesmente deu o conselho como mãe, me deu aquela coragem, tens que ser forte, tu és homem, isso não vai acontecer, e etc, etc. Isso é só uma coisa que está passando da tua cabeça. Mas também não melhorou, não ajudou, também só piorou. No dia seguinte eu resolvi, eu disse, não, vou ir para a clínica, vou ir para o hospital. Fui para o hospital, cheguei para o hospital, cheguei até o médico, até o psicólogo, é isso. E eu perguntei, o psicólogo me questionou o que está a se passar contigo, e eu lhe disse, não, eu estou a me sentir assim, assim, assim. Ele nem falou nada, só escreveu alguns remédios, deu para mim, e esses remédios foram as piores drogas que alguma vez já tomei na vida. Eu posso confirmar isso. E os remédios que deram para mim praticamente me trazia muito sono, muito sono. Eu tomava aquilo e sentia muito sono, muito sono mesmo. Me fazia como? Eu pegava os remédios, tomava, e depois de tomar os remédios, aquilo se acalmava e eu me sentia como se estivesse em paz, como se estivesse solto. E eu dizia, e agora sim, vou melhorar. Mas logo quando passasse o efeito da medicação, as coisas pioravam. Pioravam, você nem imagina. Acho que do pior, e eu dependia somente desses remédios. Tomava de manhã, tomava à noite antes de dormir, tomava de tarde, tomava de manhã, tomava à noite antes de dormir, e assim sucessivamente. Com o tempo, ah, com o tempo eu fui, a minha namorada convidou-me para ir a uma igreja, fomos de novo na igreja e sem sucesso. Só que certo dia, não parava a vontade de pesquisar e tentar saber o que é que tenho, o que é que tenho. Eu investigava até vídeos deles, dos homossexuais, investigava vídeo deles, tipo, para saber como é que é a comunidade deles. Tipo, aquilo traz uma... Não sei como é que eu posso dizer, não sei, não existe uma explicação de como é que o toque nos obriga a ir atrás das pesquisas, até quando É você muito encontrar louco, um facto né? que te relaxa, você praticamente encontras podes encontrar uma informação que te relaxa mais tarde e depois vais procurar novamente, ok? Você procura novamente e você não para, Traz o não alívio de para de curto procurar. prazo, né? Então, Traz o alívio de curto prazo, sim, né? você vai indo procurar, investigar, sim. Você vai investigar, procurar, pesquisar para saber o que é que tens. Vai encontrar notícias que falam acerca do assunto que tu está a se passar, vai se aliviar, mas mais tarde você vai pesquisar novamente. Você não para de pesquisar. Aquilo é um vício, é um círculo vicioso. Só que mais tarde eu entrei no YouTube e eu pesquisei acerca do mesmo. E ao fazer a pesquisa, encontrei muitos canais e esses canais diziam que o toque não tem cura, ok? Diziam se o toque não tem cura, você tens que, vais ter que se habituar, tipo, vais ter que passar por um processo de PNL ou algo do gênero, vão te ensinar alguns comportamentos que você tens que passar até, e tu vais começar a se ajeitar, quer dizer, você tens que viver condenado com toque por resto da tua vida. É aí onde meu coração disse, agora acabou. Eu já não serei quem eu Fudeu. sou ou quem eu fui, agora acabou. Imagina que eles estão a falar isso e eles são técnicos, técnicos que se formaram na área e que têm informações, estão a dizer isso. Mas mais tarde, embaixo, tinha a imagem de um senhor e esse senhor está aqui, o Antônio, né? E tinha um vídeo que ele dizia acerca do toque. E eu começou, tipo, a esclarecer aquilo que eu estava a sentir, tipo, o que estava a passar.
eu fui ouvindo que o senhor estava a falar e estava com dizer, ok? Tudo, mas tudo, igualzinho. Eu disse, uau, Deus, acho que você me mandou ali o anjo para vir me libertar. É muito bom ouvir isso. É muito bom E ouvir isso. aí conheci o Antônio, conheci o Antônio, já não parava mais nem para matar bichar. Acreditam, manos? Eu não parava para matar bichar. A minha vida era de manhã bem cedo, eu tenho que assistir um vídeo do Antônio. Até ignorava os remédios. Comecei a ignorar os remédios da seguinte maneira. Eu assistia o vídeo do Antônio e me sentia relaxado e vou embora e tentar fazer aquilo que ele dizia, ok? No princípio era muito difícil, mas com o tempo eu fui indo apanhando jeito com as palavras dele, porque ouvia que ele passou por situações do gênero, sentia que a ansiedade era este, para diminuir fazia-se isso e aquilo. Então essas coisas me foram tipo, como é que eu posso dizer, me direcionar, me dando uma direção de certeza, tipo, você estás aqui e tens isso, tens que fazer isso e aquilo para você se tornar isso e aquilo para se liberar disso. Eu passei a assistir os vídeos de manhã, eu assistia de manhã, assistia de noite, assistia de manhã, assistia de tarde, assistia de noite. No telefone só tinham teus vídeos, ok? Eu só assistia os teus vídeos. Vou ser sincero, não estou a falar aqui para marketing, para nada. Estou a falar isso com muita realidade. Eu assistia de manhã até a noite. E chegou um tempo que a minha namorada, ele começou a achar chato isso. Todos os dias ele me encontrava a assistir o vídeo e ele ficava muito, mas muito nervoso. E aí ela falava, mas sempre você está a assistir, assim como é que você vai melhorar? Porque estás a pensar no mesmo assunto, toda hora Antônio, toda hora tu publica esse vídeo, toda hora mais esse vídeo, toda hora tu assiste esse vídeo. Eu estou a lhe dizer, você não sabe o que está passando dentro de mim. Quando assisto esse vídeo, você não sabe o que se passa aqui dentro de mim. Você não sabe o que esse homem está a fazer para a minha vida, pelo menos. Porque eu não sabia o que eu tenho, agora sei. Essa já é a primeira boa notícia. É muito bom, né? Sim, por detrás de tantas mitologias científicas, não sei se eu posso dizer isso, Eu também digo existe isso, uma é quase um sabedoria. dogma, né? É um dogma, né? Sim, É um dogma que tem por aí, é um dogma, é uma crença, uma fé que não dá para resolver. com, com certeza. E eu trago E pessoas essa como toda, você aqui para começar a quebrar isso. pois é, eu digo que nessa vida todas as doenças têm uma resolução, têm uma cura, independentemente, até aqueles que dizem que ainda não se cura, existe Um uma dia vai cura. A ter, única um coisa que a dia gente vai não pode, ter. pois é, a única coisa que a gente pode não curar é morrer, é a morte só. Mas, por enquanto, a gente consegue curar tudo que surge dentro de nós, ok? Pois é, porque nós nascemos sem isso. O que você nasce sem ele não pode ser incurável, ok? Existe sempre uma cura. Também Existe acho. algo que Também pode acredito eliminar muito isso, nisso. ok? Nós não nascemos com toque. Nós não nascemos com toque. Então, praticamente eu fui indo assistindo, criou problemas, alguns problemas com a minha relação, né? Mas graças a Deus não deixou eu a minha relação, porque mais tarde ela também passou a perceber as mudanças, então fui assistindo com ela e ela passou a entender as coisas. Então, uma das primeiras coisas que eu lutei tanto na vida foi que está escrito nessa camisa aqui, desconsiderar. Essa palavra é O muito poderosa, cara. desconsiderar. Essa palavra tem um poder imenso, vocês nem imaginam. Esse Tem. desconsiderar. É. Desconsiderar. Olha, você andas com uma voz dentro da tua cabeça e essa voz vai indo falando coisas que te trazem ansiedade até o ponto de você tentar responder. Mas você tem que ser tão forte, mas tão forte, para desconsiderar, nem que for por um minuto. Nem que for por um minuto. Exatamente. Você pode lhe ignorar, ou seja, pode desconsiderar por um único minuto e depois, se quiseres responder, você que sabes. Mas todos os dias tenta ignorá-lo, ok? Ignorar sempre um minuto. Põe mesmo no teu telefone. Hoje vou ficar um minuto sem responder o toque. Não vou ligar. Isso. E esse gráfico vai indo crescendo. E no princípio
Foi difícil, muito difícil, mas eu consegui. Eu disse, eu vou conseguir. Eu sou forte, eu vou conseguir. Ok? Se vocês não conseguirem se vencerem a si mesmo, ninguém pode fazer isso por vós. Então vocês Não, têm não que estar pode. conscientes do que vocês querem. Ok? E tem que ser tão forte, mas tão forte. Terá caídas? Sim, terá caídas. Vocês vão cair? Vão cair. Eu também já caí muitas vezes. Muitas vezes. Tem dias que eu acordava não conseguia desconsiderar nada. Mas tem É dias que bem eu isso. acordava e eu dizia, não, hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje eu vou ficar, hoje eu vou passar naquele caminho onde fica o fulano que me atormenta quando eu vejo e vou passar, ok? Tipo, é enfrentar a situação de cara a frente, face to face. Yeah. É ir de cara com a situação, ok? Eu passei a frequentar os meus lugares normalmente, já não conseguia trabalhar, né? Já não conseguia trabalhar. E até que no toque chamado toque gay ou toque de homossexualismo, você tens um baixo desejo, né? Quando você tens esse toque, você tem um baixo desejo de atração pelas opostas, porque você ficas assim, considerar indiretamente como se você fosse isso e agora, tipo, as coisas mudam. Mas eu fui indo normal, conversar normalmente, e às vezes até um deles passava em frente de mim, olha, quase explodia. Eu só não explodia porque, enfim, mas pronto, eu ficava lá e eu dizia, não, tenho que aguentar firme, eu não vou responder nada, ele vai passar, e ele vai passar e vai passar. Eu simplesmente vou olhar, não vou dizer nada, não vou repontar nada. E assim foi indo o meu processo, assistia aos vídeos todos os dias, isso me ajudava pra caraças. Comecei a desconsiderar, comecei aos poucos, um por um. Depois de um tempinho, às vezes eu ficava 10 minutos sem pensar no toque. Parece mentira, mas é verdade. E eu passava mesmo 10 minutos e eu me pergunto, 10 minutos, tipo, não ouvi o sussurro dele nem nada. Ah, pronto, depois vinha novamente. E com Isso. o tempo, cada vez que eu ignorava, a ansiedade caía, diminuía. Mas no princípio, tipo, subia, né? Tipo, disparava, ok? Por eu não Isso. responder, disparava. Parecia que, vou morrer, yeah? Tipo, uma bomba está dentro de ti, agora já que você não está a me prestar atenção, vou te matar de uma vez. É quase isso que ele brinca É conosco. O bem isso, Toque é é. muito esperto, muito, muito, muito Muito. esperto. Ele é muito esperto. Ele é muito esperto. Quando você começa a desconsiderar, ele aumenta o nível, ok? O nível de ansiedade dispara, mas dispara para caraças. Você até vai É. preferir ficar conforme eras antes, ok? É. Do que fazeres a Bem isso. desconsideração. Mas Explode, o né? mais Na hora incrível é explode. que na hora explode, 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 explode. Mas com o tempo, nos dias seguintes, eu notava já uma diferença. Depois de 1, 2 semanas, eu comecei a notar que a ansiedade não estava conforme estava antes, tipo, não tinha mais aquela muita força e estava diminuindo. E com certeza isso criou ainda mais motivação para mim continuar a desconsiderar, desconsiderar. Quando você ouvir que ele está falando dentro da tua cabeça, você vai ficar a rir, óbvio, vai fazer alguns exercícios físicos e assim sucessivamente. E eu também sentava conforme vocês estão a ver, né? Assistir os outros. Tinha um jovem também que deu seu depoimento, que ele já estava tendo melhoria no seu processo e etc, etc. E aquilo também me motivava. E eu fui Motiva muito. insistindo, 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 até que a ansiedade parou. E a ansiedade parou, mas os pensamentos não. E a ansiedade parou, mas os pensamentos não. Parecia que, o jogo ainda não acabou. Você até pode eliminar o que eu fazia para com que te prenda, né? Comigo, mas ainda vou insistir com as últimas balas. É assim que eu digo. As últimas balas já só são um pensamento simples. Mas esses pensamentos também vêm constantemente. Se tu reagires, podes voltar no mesmo círculo. Isso. Então, praticamente é isso. E depois daí eu fui desconsiderando, fui desconsiderando. Uma das coisas também que me ajudou bastante, bastante, mas bastante, também a meditação, Uhum. ok? Muito A bom. meditação. Sim, eu fui ouvindo o Antônio, como o Antônio falava muito, muito em termos de nós não podemos reagir, tipo, reagir sobre os pensamentos.
Os pensamentos só ganham força quando a gente dá atenção para eles, quando a gente corresponde ao que eles estão a dizer. Porque na realidade, nossa mente, conforme é, os pensamentos são como se fossem nuvens nos céus. Eles só estão a passar, ok? Eles passam, passam. E se você reagir, ele permanece. Para você ter uma Isso. reação, ok? Ou o efeito disso. Então, a única coisa que tu tens que fazer, faz de conta que você é lua, ok? E que as nuvens estão a passar por diferente de ti. É difícil, mas encara aquilo como se fosses a lua e as Muito nuvens são esses legal. Legal a pensamentos do analogia. toque. Adorei a Eles analogia. vão, Adorei. sim, sim, pois é, eles virão. Enquanto eles vêm, eles não mudam nada na tua vida. Se você não reagir a eles, eles não te apagam, você sempre estarás aí a iluminar a terra, ok? Faz de conta que és a lua. Então, um mínimo descuido, se você reagir contra eles, eles param para escurecer o teu brilho. E aí onde está o problema. Quando você insistir em limpar agora esse escurecimento que eles meteram em frente de ti, as coisas pioram. Então simplesmente lhes deixa passar. E vai chegar um tempo que eles já não voltam mais a passar porque eles estão vendo que ninguém está lhe dando atenção. Aqui é o jogo entre a consciência e a mente. E aí eu cheguei à conclusão que nós temos ou seja, a nossa consciência, ele simplesmente está aí a observar tudo. Mas a nossa reação contra a mente é que nos faz aprisionar dentro do toque. Então fui indo desconsiderando, meditando, meditava. É muito bom meditar, é muito, Muito mas bom. muito bom. Porque quando você entra em estado de meditação, você consegue observar os teus pensamentos, ok? Você consegue observar os teus pensamentos, você consegue sentir a voz do toque, 100%, quando você se aquieta. Você ouve o toque a falar da pior forma, as piores imagens, tudo vem na tua cabeça. E eu recebi a imagem e pensamentos ao mesmo tempo. É só para vocês imaginarem. Quando eu acabava outro, parecia que vinha um outro atrás. Quer dizer, quando eu desconsiderava os pensamentos, as imagens surgiam. Então, em lutar contra os dois, simplesmente não reaja. Não reaja aos pensamentos. Os pensamentos não são reais, ok? Te ver completamente recuperado é um negócio extraordinário, é algo que não tem preço, me traz muita felicidade, me traz muita satisfação. E você compartilhar a sua experiência para que as pessoas acreditem. Porque as pessoas precisam acreditar que a recuperação está ao seu alcance, né, cara? As pessoas precisam acreditar que elas conseguem. Quando a pessoa acredita que dá, quando a pessoa entende como é que funciona, porque infelizmente a gente aprende por aí que não tem o que fazer. O que se fala por aí é que é para o resto da vida. O que se fala por aí é que não há Pois saídas. é. E aí a gente perde a motivação, a gente perde o ânimo e vem até. As pessoas pensam até em suicídio, porque elas acreditam realmente que não há o que fazer. E quando a pessoa acredita realmente que não há o que fazer, a pessoa desiste da vida. E você quase chegou nesse Pois limite, é. né? Você quase chegou nesse limite. Sim, quase. E graças a Deus você está Quase aqui mesmo. compartilhando Faltava as pouco. suas. Muito pouco. E graças a Deus você está aqui compartilhando a sua experiência, compartilhando a sua vivência, para que as pessoas se sintam cada vez mais motivadas para desconsiderar, porque desconsiderar dói, né? Desconsiderar dói. Acontece Dói que muito. muito, Dói acontece, muito, Antônio. dói demais, é um inferno desconsiderar. Assim, Muito. o toque já Muito. machuca, e você vem com desconsidera, parece que coloca o dedo na ferida, né? Pois é. Pois é. Você coloca o dedo na ferida e as coisas só pioram. É assustador. É assustador. Muito assustador. Mas vale a pena. Olha, mas vale. Eu dizia assim: olha, se não fosse o toque, talvez eu não seria quem eu sou os dias de hoje. Não seria esse menino que está aqui sentado. Exatamente. Foi o assunto que eu coloquei no começo, né? A gente sai do toque melhor do que entrou, né, Hélio? É. Olha, eu agradeço. Às vezes eu chego no espelho e eu digo, graças a Deus por ter toque, por ter tido toque, graças a Deus. E eu acho que, olha, se fôssemos a pôr isso numa visão divina,
seria como se Deus estivesse calculando todo o nosso processo, todos os nossos medos, todas as nossas dificuldades e resumindo numa única coisa, que é esta doença, e depois de sair dela, a gente conquista toda a liberdade. E o mundo, o fardo fica muito leve. O mundo fica muito leve para nós. A gente consegue enfrentar coisas maiores. E uma ansiedade, por exemplo, de falar aqui na câmera, eu antigamente não conseguia falar assim, de tu para tu na câmera. Mas hoje eu consigo falar devido ao toque. O toque me ajudou a superar essa colisão de internamente sentir aquele frio na barriga. Tipo, praticamente toda a ansiedade que eu tinha nos meus medos foram acumulados no toque. Logo que ele desapareceu, também desapareceram com ele. É um processo onde a gente aprende a superar todos os nossos medos, né, cara? Aqueles medos irracionais. A gente supera os medos, é um processo onde, é assim que eu costumo falar sempre, a gente desenvolve uma resiliência mental, a gente desenvolve novos hábitos, a gente começa a encarar a vida com outros olhos, né? A gente não foge mais das coisas, a gente encara os problemas. Igual você falou, face to face mesmo, cara. Tem uma pessoa perguntando aqui, ela não conseguiu escutar porque o áudio estava ruim. Ela não conseguiu escutar quando começou o toque na sua vida. Responde para ela aqui, ó, para essa pessoa. Não sei qual é o nome, né? Não sei se posso dizer irmão ou irmã. Mas o toque começou com os meus 23 anos. Com meus 23 anos. Eu tive uma duração... o toque... Calma aí. O toque começou praticamente no ano passado. Eu comecei com o toque o ano passado. Eu passei o Natal com o toque. Passei o Ano Novo com o toque. E entrei com ela até este ano. E começou com 22 anos. 23 anos. Em setembro. Outubro, novembro, dezembro. Agosto. Foi em agosto, porque era no mês do meu aniversário. No mês do meu aniversário, comecei o toque, nem consegui festejar o meu próprio aniversário e passei agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e terminou praticamente aqui nesse mês passado. Mês passado é que houve mesmo um corte 100%. Sensacional. Fiz quase um ano com ele. Quase um ano, não. Acho que uns 8 ou 9 meses já. E me fala uma coisa, você se considerava, antes do toque, uma pessoa ansiosa? Não desconsiderava. Nem tinha também essas ideias. Quer dizer, esses pensamentos também não existiam. Mas você chegou a ser uma pessoa, você talvez fosse uma pessoa um pouco preocupada demais com as coisas, ou sempre foi muito de bem com a vida? Olha, antes do toque eu era um pouco ansioso em certas coisas. E aí já era um pouco ansioso, por exemplo, em coisas como enfrentar o público, em coisas como pensamentos constantes no que pode vir a acontecer, mas não ligava assim tanto, não tinha muita atenção nesses pensamentos. Mas às vezes criava uma preocupação, mas não era uma preocupação que me aprisionava de uma vez. É tipo, me preocupo e depois passa. Os pensamentos depois do seu surgimento, né? Entendi. O que eu estou querendo reforçar é que quando você desenvolveu o toque, é o que eu sempre coloco, né? As pessoas, às vezes, desenvolvem o toque depois dos 20 anos, mas não é do nada. Você já tinha um comportamento, pelo menos um pouco ansioso, você já era um pouco preocupado demais, às vezes, com algumas coisas, né? E aí, em algum momento da sua vida, sim. Parece que essa ansiedade represada explode e o toque ocupa todo o espaço, né? O que eu quero dizer é que você, antes do toque, você tinha um perfil ansioso, essa é a mensagem que eu quero passar. Você tinha um perfil ansioso, e aí entrou o toque, você explodiu, aí você fez um trabalho de pesquisa, acabou encontrando o toque nunca mais, acabou aprendendo as técnicas, acabou aplicando, resolvendo o toque, e muito provavelmente você saiu do toque. Hoje você não... A pergunta que não quer calar, hoje você provavelmente não é nem mesmo uma pessoa ansiosa mais, né? Já não sou.
Nem um Então, pouquinho. Acreditas, Antônio? Já não sou. Então, a mensagem é essa. Às vezes a pessoa desenvolve o toque com 18, 19, 20 anos, mas desde criança ela é um pouco ansiosa, um pouco preocupada, um pouco medrosa. Às vezes, eu sou um pouco mais medroso que as crianças, que as demais crianças, eu sou um pouco mais preocupado que as demais crianças, eu sou um pouco mais ansioso que as demais crianças, eu demoro um pouco mais para tomar decisão, ou eu sou um pouco mais perfeccionista que as demais crianças. Perfeccionista, né? Esse Perfeccionista. aqui é o meu perfil. Isso, Esse aqui é o meu demorar. perfil. Demorar para tomar decisão, perfeccionismo, medo, né? Sim, Era muito presente. sim. Não Sim, é chegava a isso ser aqui, o toque, mas era muito presente. E aí, é isso aqui. que bom que o toque veio. Porque se o toque não viesse, você ainda hoje seria uma pessoa um pouco perfeccionista, um pouco lenta para tomar decisão, um pouco medrosa e um pouco ansiosa, Pois é, né? pois é. E Seria hoje talvez você pior. seria pior. Então, imagina você passar o resto da sua vida com esse perfil perfeccionista, com esse perfil levemente medroso, com esse perfil levemente ansioso e com esse perfil com dificuldade para tomar as decisões, né? Porque a gente acaba tendo medo de tomar decisões por causa desse perfil medroso. E esse medo, essa dificuldade para tomar decisão, realimenta a ansiedade, que realimenta o medo, que realimenta o perfeccionismo. Então, uma coisa realimenta a outra, e muita gente passa pela vida, passa por toda a vida com esse perfil perfeccionista, medroso, com dificuldade para tomar decisão, com esse perfil ansioso. E quando o toque entrou na sua vida, você superou o toque e você acabou superando essas características que você tinha também antes do toque. Muito bom, muito bom, muito bom, cara. Então, assim, a mensagem que eu queria deixar para a galera, né? O pós-toque é muito bom, porque você deixou para trás aquele perfil medroso, ansioso, preocupado, indeciso. As pessoas, mesmo antes de desenvolver o toque, elas tendem a ter um perfil indeciso, ansioso, medroso e preocupado demais. Com certeza. Né? E às vezes, se você não passasse por isso, talvez você mantivesse esse perfil para o resto da sua vida, conseguiria ter uma vida normal, mas não conseguiria ser tão feliz o quanto você será a partir de agora. Realmente, porque, olha, de tudo que acabaste de frisar, não tem algo que eu possa dizer que não é verdade. Porque o meu perfil, só fui uma criança criada longe da sua mãe, ok? E por ser criado longe da minha mãe, eu não tive aquele apoio 100% conforme tinha que ser desde a infância. Porque acho que o meu pai mandou... É uma história muito complexa, mas basicamente eu fui como se fosse um pequeno sequestro, ok? Eu fui sequestrado e fui morar com a minha madrasta sem minha mãe saber durante muito tempo, cresci sem mãe, mas ela estava em vida, cresci sem mãe. Que coisa! O meu pai também nunca teve presente, né? E eu fui me criando, que é uma criança que se direcionava por si só, ok? Nós crescíamos assim. E nunca tive um pai ao lado para dizer, olha, homem tem que ser durão, homem tem que ser isso e aquilo. São coisas que eu aprendia sozinho, ok? Mas o medo é a coisa que eu mais tinha, porque toda criança sempre tem medo. Se não tem pessoas para direcionar os bons hábitos, né? Fundamentos, valores e essas coisas, então essa criança acaba por se perder. E ele vê perigo em tudo. E é conforme eu vivia, eu via perigo em tudo que estava ao meu redor. E eu cresci muito, mas muito medroso. Muito, você não imagina o quanto. Muito medroso, muito preocupado, muito, tipo, observador, né? Gostar as coisas estarem no ponto. E é basicamente isso. Muito tímido também, muito fechado, porque eu não tinha essas aberturas de conversações com outras pessoas. E as nossas avós aqui em África são um pouco diferentes, né? Dos ocidentes e orientes, etc. Porque as nossas avós aqui quase não têm aquela... Como é que eu posso dizer? Não tem... Ligação? Ligação não. Eles não têm aquela atenção 100% de criar um neto conforme tem que ser, ok? E aí, praticamente, mesmo estando com ela, eu estava muito distante dela. Porque ela também não se fazia presente
no que tange a hábitos e comportamentos que tinham que ser dados a mim. Então fui apanhando daqui da rua, dos amigos, mas graças a Deus eu sempre fui protegido. Não sei se existe uma entidade espiritual, né, nessa vida, mas caso essa entidade exista, eu testemunho que muitas vezes eu tive a presença dele, né, no lugar da minha mãe e dos meus pais, de concreto. E aí fui crescendo assim. E essas crenças, algumas ainda moram aqui dentro de mim, ok? São crenças que eu próprio nem sei como derrubar, né? Algumas coisas bem banais, mas que, estão lá no subconsciente. Para desfazer essas coisas, precisamos nos abrir perante as pessoas que entendem acerca do assunto e às vezes prefiro ficar quieto, calado e viver simplesmente a vida. Muito bom, cara. Então, assim, olha só essa pequena história que você contou, é uma história longa e intensa, mas você resumiu muito bem, né? Eu digo pequena história porque você resumiu muito bem uma história muito longa e intensa. Você sofreu muito na sua infância, longe da sua mãe, pai ausente, criado por madrasta, longe de vó, longe de vô, uma vida cercada de perigos, né? A criança ali com 7, 8, 9 anos, 10 anos, tudo é perigo, tudo é fonte de medo. E você cresceu com esse medo muito presente. Na minha opinião, você foi uma criança muito forte, você demorou para desenvolver o toque, na minha opinião. Porque diante de tanto medo, tanta angústia, tanta ansiedade, tanta incerteza, tantas indecisões, tantas preocupações, uma carga de preocupação muito grande, você teve que aprender a se virar sozinho, você cresceu sozinho, você virou o homem que você virou, meio que sozinho, do jeito que deu, e aí chegou um momento da sua vida que a ansiedade explodiu e o toque veio, aflorou, né? O toque aflorou, só que você, graças a Deus, rapidamente você fez o que tinha que ser feito. Você foi procurar ajuda em lugares que propunham a verdadeira ajuda. Porque às vezes você procura um profissional de saúde, seja aqui no Brasil, seja na África, em qualquer lugar do mundo, você às vezes encontra aquela frase, né? É pro resto da vida. Você vai ter que se acostumar com isso. E isso gera muita tristeza, isso gera muita depressão, gera muita tristeza, porque não é possível eu ter que viver com isso para o resto da vida. Não vale a pena viver carregando isso para o resto da vida. E, cara, será mesmo? Eu penso que não vale a pena levar uma vida debaixo do toque. Uma vida debaixo do toque realmente não vale a pena ser vivida. Eu acho que o toque tem que ser superado. E o legal é que o toque tem como superar. A superação está ao alcance de todos. O toque é muito democrático. Ele pega qualquer pessoa, mas a superação também está ao alcance de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que realmente faça o que tem que ser feito alcança a superação. Então, que bom que o teu problema é toque. Porque o toque a gente resolve. Por mais que doa, que bom que foi o toque. Porque o toque tem solução. E no que você varreu o toque da sua vida, você varreu esse medo extremo, essa ansiedade extrema, essa preocupação extrema, essa indecisão extrema que acompanhou você ao longo da vida, diante de tantas razões aí, diante de tantas dificuldades que você passou. Imagina se você não desenvolvesse o toque, você não teria passado por toda essa experiência, você ainda seria um adulto medroso, ansioso, preocupado e indeciso. Você conseguiria trabalhar, conseguiria casar, conseguiria ter filhos, conseguiria estudar, conseguiria progredir como pessoa, mas não conseguiria ser plenamente feliz igual você vai conseguir agora. Igual você está conseguindo agora. Agora, sim. Então a vida é outra. Olha aqui mesmo antes do toque, eu sou jogador profissional de handebol e olha que eu estava no Inter, jogava no Inter, acho que talvez já tenha jogava no Inter e estava para ser escalado já para a equipa principal, né, se assim posso dizer. Mas muitas vezes eu tive muitas caídas por simples facto de ter um medo aí. O medo é algo que eu digo, é bom porque o medo nos alerta de algum perigo, mas quando o medo se torna constante em tudo,
aí sai sobre o nosso controle. Então, eu perdi muitas oportunidades por causa disso. E às vezes eu digo que se hoje eu tivesse, ou se eu fosse quem eu sou hoje, ontem, nos momentos em que eu tive várias oportunidades, em que eu perdi devido a um simples medo e ansiedades, preocupações, eu talvez estaria muito distante e talvez teria uma vida muito diferente. E essas oportunidades perdi simplesmente por estes componentes que acabaste de citar. Muita preocupação, medo, instabilidade emocional, medroso em tudo, essas coisas aí. Então, às vezes eu entrava no campo, eu sei jogar, eu jogo bem, mas entrava no campo e não conseguia fazer nada, porque eu me sentia inseguro, sentia frio, sentia medo. É algo perturbador. Mas hoje eu estou mais firme, eu estou mais consciente, eu estou mais livre. E às vezes eu digo, por que isso aconteceu? Mas, já aconteceu. Mas esse ano também estou indo me recuperando fisicamente para ver a próxima época e volto a tentar. E eu estou consciente que assim conforme eu estou estando dentro do campo, não sei o que podem esperar de mim, mas Cara, você está muito jovem, você tem condições de jogar em qualquer time do mundo, cara. Com outra mentalidade. É handball que você joga? Que legal, cara. Handball. Você está jogando atualmente? Estava parado. Eu estava parado devido ao toque, principalmente. Também não me fez até parar de treinar, ok? Eu não conseguia treinar, não conseguia ir aos treinos, ficar ao lado dos colegas. E é algo que destruiu muita coisa, né? Acho que nunca acontece a parte aqui que eu perdi mesmo de estar presente nos meus próprios treinos também devido à existência do toque. Ok? Me fez faltar muito nos treinos, me fez ficar em casa, me fez não ficar onde tem muita gente. E cada vez que eu via pessoas, acho que só piorava a coisa. Eu pegava a bola, mas a mente falava. E essas todas as coisas me faziam com que eu não conseguisse, estás a ver? Ir à frente com os objetivos que havia traçado. Simples assim. Que coisa, hein, cara. Mas agora está a busca, está voltando para o esporte. Já estou a recuperar, já estou indo, já dando as habilidades normalmente. E o livro, sai não? Estou indo, vai saindo. Estou aí preencher algumas ideias que eu estou aqui já a mandar. Partem de lá, conforme temos que tratar o toque. Ele é um inimigo forte, mas a gente é mais forte que ele, porque ele está dentro da gente. A gente a gente que faz ele, né? E a gente tem que desfazer. Cara, é isso. Que depoimento, cara. Que depoimento, Hélio. Você deu uma aula aqui, cara. Uma aula. Eu assino embaixo de tudo que você falou, cara. E te ver sorridente assim não tem preço não, cara. Que coisa linda, cara. Pessoal, eu vou encerrar a live aqui, que o Hélio não consegue conectar novamente, mas que fica a mensagem dele. Ele conseguiu a tão sonhada remissão total dos sintomas, tantas outras pessoas conseguiram, eu consegui, então você também vai conseguir, cara. É questão de lógica. Se tanta gente conseguiu alcançar a remissão total dos sintomas, tantas outras pessoas vão conseguir também, é questão de lógica. Então abraça a causa e bora para cima. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.